Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Mais uma quarta-feira na casa de Deus para louvar e engrandecer o seu nome, para bendizer esse Deus maravilhoso, né? É um Deus que tem nos guardado, tem nos livrado e tem cuidado da nossa família, né? Em tempos tão difíceis, tempos tão complicados. E eu não estou falando só de pandemia, não, eu estou falando do tempo em que nós vivemos na nossa sociedade, não é? Tempos arbitrários, tempos de cárcere privado, praticamente, podemos dizer assim. Já temos visto aí várias cidades que têm sido trancafiadas, as pessoas são impedidas de circular. Então nós, o povo cristão, nós precisamos orar. Nós precisamos buscar conhecimento dentro da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer cada promessa, cada mandamento, cada direção que Deus nos dá. E é por isso que nessa noite eu trouxe aqui uma mensagem chamada Janelas de Deus para uma nova visão. Janelas de Deus para uma nova visão. E por que janelas de Deus? Porque nós temos vivido entre quatro paredes, né? É o lockdown. Então nós ficamos aprisionados dentro de casa. Nós passamos aqui um período longo, né? Com a igreja fechada, trancafiados em casa. E agora poderemos ter aí a segunda edição disso. Pode estar de volta aí o novo lockdown, está ameaçando aí retornar, fechar igrejas, e como tem outros lugares aí, tem fechado supermercado, tem fechado padaria, tem impedido as pessoas de circular. Então, quando nós nos encontramos em quatro paredes, o nosso Deus, ele tem aberto janelas para que nós possamos ter uma visão do todo, uma visão de Deus. Então, janelas de Deus para uma nova visão. O primeiro tópico diz assim: abra a janela de Deus para decisões corajosas. Abra a janela de Deus para decisões corajosas. Olha só, Deus, ele tem aberto o entendimento da igreja. Apesar daquele período em que nós ficamos aqui sem o culto presencial, nós tivemos o culto online. E a adesão, ela foi muito grande. Então foram palavras assim abençoadas, palavras maravilhosas que foram levadas aí para dentro da sua casa. Então todos assim reuniam com a sua família para assistir às mensagens. Eu me lembro das fotos compartilhadas de famílias inteiras em volta lá da sua TV, do seu computador, talvez até do celular, e pessoas assistindo aquelas mensagens e absorvendo aquela palavra, porque era um momento de privação da comunhão com os irmãos, mas não era um momento de privação da comunhão com Deus, porque cada um de nós, cada um é uma igreja. Nós somos igreja, em qualquer lugar que nós estivermos. Se nós estivermos sozinhos, ali nós somos uma igreja de Cristo, e Deus, ele é conosco. Então não importa se nós não estávamos aqui reunidos no templo físico, nós éramos igreja do Senhor e somos igrejas do Senhor em qualquer lugar. Então Deus, ele abre uma janela para decisões corajosas. E para nós iniciarmos a nossa leitura bíblica, nós vamos lá para o segundo livro dos Reis, capítulo 13, a partir do versículo 15, que diz assim: E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco.
e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei, e disse: abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu: atira, e atirou, e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Olha só que coisa maravilhosa, o profeta Elias, ele diz: toma o arco e as flechas. Então o rei tomou o arco e as flechas. Então disse ao rei: põe a tua mão sobre o arco. E ele pôs a sua mão sobre o arco. E Eliseu disse, e pôs as suas mãos sobre o rei, sobre as do rei, e disse: abre a janela para o oriente. Muito obrigado. Abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então Eliseu disse: atira, e atirou, e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Sabe, irmãos, essa palavra maravilhosa aqui nos manda mirar a janela, porque nós não podemos ficar o tempo todo olhando para as paredes. Nós precisamos mirar na janela que Deus tem aberto à nossa frente. Mas infelizmente nós vemos que muitos cristãos não têm mirado na janela que Deus tem aberto, na janela do conhecimento da palavra, na janela do discernimento, na janela que Deus está prontinho para nos dar um livramento. Olha, o profeta disse: faça isso, pegue o arco. Ele pegou o arco e as flechas. O profeta disse: atire pela janela. O rei atirou pela janela. E às vezes Deus está falando exatamente com cada um de nós: pegue o arco e a flecha, e nós não pegamos. Atire pela janela, nós não atiramos. Sabe, irmãos, Deus, ele abre uma janela, e essa janela é o entendimento. Nós precisamos entender o que está acontecendo no mundo, nós precisamos entender o que está acontecendo ao nosso redor. Sabe, as coisas estão mudando, e o cristão às vezes ele fica ali meio perdido, não sabe o que está acontecendo. Eu só leio a Bíblia, eu não procuro saber o que está acontecendo, eu não quero saber de telejornal, eu não quero saber de notícia, eu só leio a Bíblia, que Deus vai me dar o entendimento. Tá, Deus dá o entendimento, mas você precisa saber o que está acontecendo. Deus, ele tem dado livramento para a sua igreja, ele tem guardado a sua igreja. Mas como nós vimos aí na série de mensagem O Fim dos Tempos, está chegando o tempo em que nós vamos querer estar na igreja, mas não poderemos. Tivemos uma pequena amostra do que é isso. Alguns meses sem poder estar aqui reunidos na igreja. Mas pode chegar um momento em que a igreja será fechada por tempo indeterminado. Então nós cristãos precisamos ouvir os ensinamentos do nosso Deus e fazer aquilo que Ele nos ordena. E o que é que Deus nos ordena? Que nós oremos diuturnamente. Ore pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pela sua família. Ore por cada um desses segmentos. Ah, pastor, eu vou orar pelo país, então já está englobando todo mundo. Não, pega lá, ora pelo país, ora pelo estado, ora pela cidade, ora pelo seu bairro. Ah, pastor, meu bairro não tem mais solução. Tem solução sim. Nosso bairro tem solução, porque nós somos aqui uma grande quantidade de cristãos, de filhos de Deus,
Mas nós não podemos ser apáticos, nós não podemos ficar ali achando que é tudo normal. A Bíblia já diz que o mundo jaz no maligno, a Bíblia já diz que o negócio vai de mal a pior, então eu não posso fazer nada. Sim, você pode fazer sim, a palavra de Deus vai se cumprir, vai, mas você pode fazer a diferença. Sabe, irmãos, quando nós levamos o Evangelho de Cristo, quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós fazemos um serviço social, quando nós falamos, damos uma palavra abençoada para alguém, estamos fazendo a diferença. Então abra a janela de Deus para decisões corajosas. Sabe, o cristão ele está muito acovardado. Pastor, mas nos ensinaram que nós temos que ser ovelhas. Sim, nós temos que ser ovelhas dentro do reino de Deus. Mas qual é o exemplo que Jesus nos dá? Jesus virá como um leão, o leão da tribo de Judá. E os cristãos às vezes estão muito parados. Nós temos que ser ovelha. Davi foi ovelha quando enfrentou o leão? Davi foi ovelha quando enfrentou o urso? Se ele tivesse sido ovelha, ele teria sido devorado. E o cristão está confundindo as coisas. Nós precisamos ser ovelhas para ouvir a voz de Deus, para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus, para sermos obedientes aos nossos pais. Mas nós precisamos ser leões para defender o nosso país, o nosso estado, o nosso município, o nosso bairro, a nossa família, os nossos empregos. Então precisamos orar, tomar decisões corajosas. Crente corajoso, esse alcança a vitória. Olha só o que diz no próximo tópico, próximo slide. A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, e a coragem a mudá-las. Esse é um pensamento aí do Agostinho de Hipona, o conhecido Santo Agostinho. A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. Pastor, já falei que não tem jeito. Esse país aqui só tem político ladrão. A gente vota no vereador, só decepção. A gente vota no deputado, só decepção. A gente vota no senador, decepção. No prefeito, decepção. No governador, decepção. No presidente, decepção. Pai, não tem mais jeito não. Tem jeito não. Sabe, a indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. Nós precisamos nos indignar com esse mundo. Sabe, não podemos achar tudo normal. Isso é normal. Você passa lá, lugar que tem mais lá no Rio, né? A gente não vê muito aqui essa aglomeração, mas a gente vê também alguma coisa por aqui, lá na Cracolândia, lá. Aquilo ali é normal, pastor. Você passar aqui 7 horas da manhã, tem um montão de viciado ali. Se você passar 3 horas da tarde, está todo mundo ali. Se você passar 8 horas da noite, está todo mundo ali. Isso é normal. Isso acontece. Não é normal. Nós temos que nos indignar com isso. Então, a indignação nos ensina a não aceitar as coisas como são. E a coragem nos ensina a mudá-las. Que para mudar as coisas nós temos que ter coragem. Temos que ter coragem para evangelizar esses meninos que ficam aí pela rua. Temos que ter coragem para levar uma palavra abençoada. Temos que ter coragem para falar do amor de Deus, senão as coisas não irão mudar. Então se indigne e tenha coragem de fazer alguma coisa. Pastor, mas eu não sou nada, eu não sou ninguém. Você é sim.
Uma pessoa faz a diferença. Uma pessoa pode evangelizar muitos. Uma pessoa pode levar o amor de Deus a muitos. Então faça a diferença. Confie em Deus, mesmo diante de enormes desafios. Confie em Deus, mesmo diante de enormes desafios. E desafio que não falta para a gente. A gente fala aí fora que nós somos de Belfor Roxo, pessoal, pelo amor de Deus, Belfor Roxo, terra de Marlboro. É o nosso desafio. Mudar de terra de Marlboro. Não vou usar um outro slogan que já foi usado antigamente, mas podemos mudar isso, da terra de Marlboro para a terra de Deus, para a terra do Senhor, para a terra do amor. É o nosso desafio, mas nós precisamos confiar em Deus diante desses enormes desafios. Sabe, nós temos que parar com aquela concepção que ser cristão é só vir para a igreja, só entre aspas, né? Porque é importante você vir à igreja. Ser cristão é só ir para a igreja, eu vou no domingo de manhã, participo da escola bíblica, depois vou à noite, na quarta-feira eu estou sempre lá. Então já estou fazendo a minha parte, está tranquilo, Deus está vendo. Não. Os desafios, eles são enormes, e nós precisamos confiar em Deus. Olha só, Números 14, versículo 6. Números 14, versículo 6 diz assim: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel. Desafio enorme. A terra estava lá. Foram lá os 12 espias. 10 vieram dizendo: não, a terra lá é legal, mas tem gigante. A terra é legal, mas tem gigante, eles são enormes. Aos seus olhos nós somos como gafanhotos. Até dentro dos olhos dos gigantes eles entraram, né? Para descobrir que nos olhos dos gigantes eles eram gafanhotos. Mas Josué e Calebe foram lá também. E eles viram a mesma terra, só que viram com olhos diferentes. A terra é muito boa. Essa terra mana leite e mel. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Sabe, irmãos, nós precisamos confiar em Deus. A diferença daqueles 10 para os 2 foi a confiança em Deus. E às vezes, quando nós olhamos para o nosso país, para o nosso bairro, nós olhamos como aqueles 10. Nossa, Belfor Roxo. Olha, Belfor Roxo não dá não. Não dá para ser crente em Belfor Roxo, não dá para fazer nada por Belfor Roxo. Eu vou embora. Mas a visão é: nós podemos transformar Belfor Roxo numa outra terra, podemos transformar esse município, podemos começar com o nosso bairro, fazer a diferença, porque eu me lembro que há alguns anos atrás, esse aqui era um bairro próspero, começou a crescer, começou a aparecer loja para tudo quanto é lado, as pessoas construíam, nós tivemos alguns anos de paz, as igrejas cresciam, prosperavam.
E isso pode voltar a acontecer, mas é preciso que nós confiemos em nosso Deus. Não foram os 318 que venceram a guerra contra 5 reis. Foi Deus que venceu a guerra. E é Deus que vence a guerra que cada um de nós travamos. É que às vezes a gente pensa no macro, né? A gente pensa, vamos mudar o bairro. Mas se a gente começar a mudar cada pessoa que está próxima a nós, daqui a pouco o bairro muda. Então comece a falar do amor de Deus, comece a demonstrar o amor de Deus, mas faça alguma coisa. Deus não te salvou para você ficar só sentado em banco de igreja, não. Deus, Ele quer que você fale do seu amor, que você vá em frente, que você prossiga falando do seu amor. Ide, fazei discípulos. Pastor Cláudio Santana sempre lembra disso aqui. Fazei discípulos, porque cada discípulo que você faz mudar esse bairro. Uma pessoa me convidou para um culto, era um culto jovem, e naquele dia aconteceu a minha conversão. Então uma pessoa faz a diferença, você faz a diferença. Vamos lá. Próximo slide. Transforme a realidade dos outros com a visão recebida de Deus. Olha só que interessante. Transforme a realidade dos outros com a visão recebida de Deus. Então a visão, ela não é nossa. Ah, pastor Robson, é o que der na minha cabeça? Não, é o que Deus te orientar. E como é que você vai saber a vontade de Deus? Meditando na palavra de Deus, orando, falando com Deus. Deus vai te dar a estratégia correta. Ah, pastor, mas na minha família lá só eu sou crente, só tem eu de crente, não tem mais ninguém. E eles acham que eu sou um trouxa, eles acham que eu sou um bobão de gastar a minha manhã na igreja, a minha noite na igreja, a quarta-feira na igreja. Eles acham que eu sou um bobão. Deus vai te dar a estratégia correta. É só você não criar problema, né? Tem um crente chato também, né? O crente que fica perturbando o outro o tempo todo, quer empurrar ele para a igreja de qualquer jeito. Não, é só você dar o seu testemunho, dá o seu bom testemunho e fica orando. Dá bom testemunho e ora, dá bom testemunho e ora, fala da palavra de Deus. Parece que a pessoa está ignorando, que nem eu parecia que estava ignorando, né? Quando os outros vinham falar comigo, quando minha mãe vinha falar comigo, parecia que eu estava ignorando, mas chegou o dia em que Deus tocou no meu coração e eu entreguei minha vida a Ele. E é engraçado, né? Eu era novo convertido, aí começou a cantar hino na igreja, eu sabia o hino. Falou, velho, eu não frequento igreja, como é que eu sei hino? Aí cantava outro hino, eu sabia também. Mas nunca fui em igreja, não entro em igreja, como é que eu sei hino? Porque ao longo dos tempos Deus ia falando no meu coração, mas eu não percebia até o momento que Ele me chamou. Então transforme a realidade dos outros com uma visão recebida de Deus. É Deus que te dá a visão. Olha só, Números 14:8. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo. Não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Sabe, irmãos, às vezes nós ficamos com medo de pregar a palavra de Deus. Olha, nos últimos tempos está complicado realmente
em determinados lugares. Se você falar que é cristão e você marcar uma posição conservadora de acordo com a Bíblia, você está sendo discriminado. Eu sei disso porque eu senti na pele isso já. Quando você marca uma posição cristã, uma posição conservadora, você começa a ser discriminado. Só que a gente não pode retroceder, nós não podemos retroceder, porque nós temos que afirmar aquilo que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz que nós somos mais do que vencedores, que nós somos livres, que nós somos ali, cobertos pelo sangue do Cordeiro, nós fomos remidos. Então nós temos que marcar posição. Se a palavra de Deus nos diz algo, essa é a verdadeira palavra de Deus e verdadeiramente tem que ser assim. Não tem aquele negócio de, peraí, algum negócio, não, isso aqui é para não criar problema, eu vou ali dar um jeitinho, é mais ou menos isso que a palavra diz. Não tem mais ou menos isso que a palavra diz. A palavra diz isso, isso e isso. Eu creio assim, o meu Deus é comigo e eu não vou mudar a minha opinião. Então, meus irmãos, olha só, mais um versículo aqui para a gente meditar. Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então, quando nós usamos a palavra de Deus, não sai palavra torpe da nossa boca. É só isso. Eu lembro lá no seminário, que eu estudei, as pessoas começavam a estudar, e a gente estudava a Bíblia capítulo por capítulo também, e só de ler a Bíblia, só de ler, as pessoas começavam a perguntar, mas peraí, é assim? Mas eu aprendi que era de outro jeito. Mas é assim mesmo? Está escrito. Está aqui, capítulo, livro, capítulo e versículo. Está escrito. Então, se você usar a palavra de Deus, você não precisa dizer nada da sua cabeça. É só citar a palavra de Deus que vai fazer a diferença. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então, se você leva a palavra de Deus, você está concedendo graça para quem ouve. Próximo slide. Abra sua boca e clame pelas promessas de Deus. É outra coisa que a gente às vezes não faz. Abra sua boca e clame pelas promessas de Deus. Às vezes nós ficamos com a boca fechada. Isso é coisa de pentecostal, não. Nós temos que clamar ao nosso Deus pelas suas promessas. Eu acho legalzinho aquela Bíblia aquela Bíblia que vem tudo marcado lá, as promessas. Vem cinza. E se você for ler aquilo ali, cada promessa daquela ali é uma promessa que Deus fez para o seu povo. E quem é esse povo? Cada um de nós. Então nós precisamos clamar a Deus pelas suas promessas. Sabe, Deus ele fez a promessa na nossa vida. Então nós temos que abrir a nossa boca e clamar. Sabe, tem um momento da gente fazer a oração introspectiva. Tem. Mas tem um momento da gente abrir a nossa boca e clamar. No momento de doença, a gente abre a boca e clama. No momento de dificuldade, de desemprego, a gente abre a boca e clama. No momento em que as coisas estão ruins, nós devemos abrir a nossa boca e clamar ao nosso Deus. Pastor, eu tenho que gritar? Não, Deus não é surdo, mas você tem que verbalizar. Você tem que abrir a sua boca e falar com Deus. Olha só, Josué,
capítulo 14, versículo 11. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os anaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Sabe, irmãos, a promessa de Deus foi feita. Então ele diz aqui, ó, dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Abriu a boca e falou. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Já tinha passado muito tempo aqui, já estava velho, mas abriu a boca. Dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Então abra a sua boca também e fala: Senhor, eu tenho orado pela conversão do meu familiar, eu tenho orado pela cura, eu tenho orado pelo novo emprego, eu tenho orado para a mudança de vida, eu tenho orado, Senhor, para que as coisas aconteçam na minha vida. O Senhor me prometeu, a tua palavra me promete. Abra a sua boca e peça e clame pelas promessas de Deus. A gente tem ficado muito apático. O cristão tem sido muito apático, muito parado. Nós precisamos nos agitar mais, nós precisamos tomar uma atitude de coragem. Ah, pastor, eu vou estar cobrando Deus? Não, claro que não. Você vai estar clamando a Ele pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu amor, porque Deus é um Deus Pai, um Deus que cuida de nós. Se teu filho te pedir um pão, você não vai dar pedra. Imagine Deus que cuida de nós a cada dia. Próximo slide. Caminhe debaixo da bênção, proteção e direção da sua liderança espiritual. Isso aqui é interessante. Caminhe debaixo da bênção, proteção e direção da sua liderança espiritual. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que quando o pastor está aqui na frente, o pastor Cláudio Santana vem aqui na frente, prega uma mensagem, uma palavra de Deus, inspirada por Deus, e fica a gente lá torcendo o nariz. Eu não concordo. Pastor, olha, leva mal não, mas com isso aí eu não concordo. Está completamente fora da direção de Deus. Nós precisamos caminhar debaixo da bênção, da proteção e da liderança, da nossa liderança espiritual. E a nossa liderança espiritual é o nosso pastor, é o nosso líder de ministério, é todo aquele que nós estamos abaixo. Todos nós estamos abaixo da nossa liderança. Então precisamos ouvir aquela liderança, seguir aquela liderança, porque aquela liderança tem orado por nós, tem cuidado de nós. Sabe, irmãos, Deus ele abre uma janela. Às vezes o pastor está pregando aqui na frente e vem aquela, sabe, aquela mensagem, aquela palavra assim, que eu pensava assim, olha, eu ainda não tinha visto por esse lado, eu não tinha visto nesse ângulo. E quando ele está falando, quando ele está ensinando, quando ele está falando alguma coisa da situação do nosso país, das coisas como vão andando o nosso país, sabe, nós temos que acreditar que o nosso pastor, o nosso líder espiritual, ele está falando aquilo que vem de Deus, aquilo que Deus quer que ele fale, que é para a melhoria da sua igreja aqui na terra.
Sabe, toda liderança, ela é escolhida por Deus, e se o pastor está aqui como líder dessa igreja, nós precisamos caminhar debaixo da bênção, da proteção e direção da sua liderança espiritual. Então, se você não concorda com o que o pastor ensina, com o que o pastor fala, reveja os seus conceitos. Olha só o que diz aqui em Josué, capítulo 1, versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. É o líder. O líder está nos levando para o caminho certo. Então nós temos que viver debaixo dessa liderança, debaixo da palavra que esse pastor, que esse líder tem nos dado, o que está nos levando para o caminho certo. E tem mais ainda, Josué capítulo 14, versículo 13. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Josué era o líder, abençoou Calebe e lhe deu Hebrom por herança. Então nosso Deus, Ele abençoa a nossa liderança para que nós sejamos abençoados. As pessoas às vezes não entendem isso, não entendem. Quando Deus abençoa a liderança, é para que nós sejamos abençoados também. Quando Deus dá uma visão vencedora, dá uma direção para a nossa liderança, nós também recebemos essa direção. É a vontade de Deus para cada um de nós. Mais um. Desfrute das bênçãos preparadas para aqueles que decidem agir com coragem. Desfrute das bênçãos preparadas para aqueles que decidem agir com coragem. Então, se você decide agir com coragem, se você decide seguir a palavra de Deus, se você decide fazer aquilo que Deus espera de cada um de nós, para mudar a realidade que está em torno de você. Lembra lá atrás, eu falei, eu não sei exatamente o que você tem orado. Eu não sei se você tem orado pelo familiar, eu não sei se você tem orado pelo emprego, eu não sei se você tem orado pelo bairro, pelo estado, pelo município, mas Deus sabe. Então, se você tem feito isso com coragem, há bênçãos preparadas para você. Mas é preciso que você tenha coragem. Falar que o pastor tem culto demais na igreja. Quarta-feira, dá não. Já vem domingo de manhã, já vem o domingo à noite, quarta-feira não vai dar não. É o maior calorão. Fica todo mundo pelas laterais ali no ventilador, para ver se pega um ventinho, então... Quarta-feira eu não vou não, não dá não. Apático, crente apático. Mas quando nós decidimos agir com coragem, olha só o que acontece. Josué 14, 13. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos anaquins, e a terra teve descanso da guerra. Sabe, olha a bênção que Calebe recebeu, até hoje, ele diz ali, até hoje a terra, né, é de Calebe, mas era no gigante, era o maior de todos os gigantes, a terra era do Arba,
o maior de todos os gigantes, mas pertence a Caleb agora. Então esse gigante aí que tem se apresentado para você, que você acha intransponível, ele não é nada, porque não é você que vai derrotar o gigante. Você acha que foi Davi? Foi Davi que derrotou o gigante? Fala sério, né? O gigante lá com a armadura, todo paramentado, grandão, homem valente de guerra, e o Davi com uma funda vai lá e pimba, mata o gigante. Você acha que foi Davi que matou o gigante? Não foi Davi, foi Deus que matou o gigante. Deus matou o gigante. Davi não era nada, Davi era pequenininho, diz lá que ele era um mancebo, assim como nós não somos nada, mas Davi tomou a atitude. Então quando nós tomamos a atitude de coragem, de fazer a diferença, sabe, irmãos, quando nós pregamos a palavra de Deus, dentro da nossa família, no nosso trabalho, é claro que com consciência, né? A gente faz o negócio direitinho, vai ficar pregando na hora do trabalho, mas quando nós pregamos a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, nós estamos fazendo a diferença, porque estamos ensinando o certo, porque a televisão está ensinando errado. Você liga a televisão, é de manhã até a noite só porcaria, só coisa errada. Você liga o rádio, só coisa errada. Você põe na internet, pastor, a internet tem muita coisa boa também, mas se você não procurar, só aparece porcaria para você. Então quando você vai lá, para aquela pessoa que não tem nenhum contato, olha, tem muita gente que não tem contato com a palavra de Deus. Eu me lembro, até minha mãe me se converter, a gente não tinha nem Bíblia em casa, a gente não tinha. Então tem muitos, vocês nem imaginam a quantidade de pessoas que não tem contato algum com a palavra de Deus. O máximo que ele ouve é um vizinho tocando louvor lá na rádio lá, aí ele ouve alguma coisinha ali, mas palavra de Deus não tem contato. Então quando você chega e apresenta essa palavra de Deus, você começa a transformar uma vida, e de repente através daquela vida você vai alcançar uma família. A terra teve descanso da guerra. Sabe, quando o evangelho chegou lá na minha casa, começou a ter descanso. Minha mãe começou a ficar diferente, a tratar a gente diferente. Então é isso que acontece quando nós agimos. Para nós encerrarmos, Salmo 18, versículo 29. Salmo 18, versículo 29, que diz assim: com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Versículo 33. Torna os meus pés ágeis como o da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro e para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho, para que não se torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Meus irmãos, essa é a nossa palavra de encerramento de hoje. É Deus Deus que nos capacita, Deus que nos guarda, Deus que nos livra, Deus que luta as nossas batalhas. Então não somos nós, mas é preciso que você olhe ali pela janela que Deus está te dando. Sabe, o negócio está tudo diferente, está tudo ruim, está tudo fechado.
mas Deus abre uma janela. E dessa janela nós conseguimos ver a glória de Deus. Dessa janela nós conseguimos fazer a diferença. A gente tem que enfiar na nossa cabeça: não somos nós. Não somos nós. É Deus que está à nossa frente. Amém? Então, curva a sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa noite nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa casa, do nosso bairro, do nosso município, Senhor, do nosso país. O Senhor tem nos dado estratégias, tem lutado as nossas batalhas. O Senhor tem feito de cada um de nós luz do mundo e sal da terra, que nós possamos fazer a diferença nesse mundo, que nós possamos levar o teu evangelho, a tua verdadeira palavra, porque esta palavra não volta vazia. A sua palavra faz a diferença nos corações. A sua palavra ensina o caminho certo. A sua palavra ensina a melhor forma de viver. Então, Senhor, nessa noite, nós te agradecemos e te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.